Enquanto o mundo se recuperava da Grande Guerra, um inimigo invisível, mais letal que qualquer exército, começou sua marcha silenciosa. Não eram balas nem bombas que ecoavam, mas tosses e febres. Em 1918, nascia a pandemia que mudaria a história para sempre, a gripe espanhola. Não se engane pelo nome, sua origem é um mistério até hoje, mas seu rastro de destruição foi global. O mundo enfrentava uma guerra, mas não apenas nas trincheiras. Uma inimiga invisível surgiu. Com os soldados voltando para casa, em navios lotados e trens abarrotados, as condições eram perfeitas para o desastre. A higiene precária e a exaustão da guerra abriram as portas para um massacre silencioso, que estava prestes a começar. Onde exatamente esse vírus mortal surgiu? Historiadores debatem se foi nos campos de treinamento militar no Kansas, nos Estados Unidos, nas trincheiras da França ou até mesmo na China. A verdade é que uma vez que o vírus começou a se mover, nada pôde detê-lo. As tropas em movimento que antes lutavam umas contra as outras, agora se tornaram as portadoras involuntárias de uma praga. Mapas da época mostram a rapidez assustadora da contaminação, de continente a continente, de cidade a cidade. Em questão de meses, o vírus que viajou nos porões dos navios e nos vagões dos trens alcançou os cantos mais remotos do planeta. Ninguém estava a salvo. O mundo, que mal acabara de celebrar o fim de uma guerra, estava prestes a entrar em outra, muito mais mortal. As imagens que nos chegam daquela época são assustadoras. Hospitais improvisados em ginásios e escolas, enfermeiras exaustas em meio a um mar de leitos e nas ruas a visão sombria de carroças recolhendo corpos. Os números são difíceis de imaginar. Estima-se que entre 50 a 100 milhões de pessoas morreram. Para colocar em perspectiva, isso é mais do que todas as mortes de soldados e civis da Primeira Guerra Mundial juntas. E havia uma característica particularmente cruel, diferente da maioria das gripes, que atacam os mais velhos e as crianças. A gripe espanhola era implacável com os jovens adultos, pessoas no auge de suas vidas. A geração que sobreviveu às trincheiras estava agora morrendo em suas próprias camas, sufocada por uma doença que ninguém entendia. Em desespero, os governos declararam uma verdadeira guerra da gripe. Cidades inteiras entraram em quarentena, teatros, escolas e igrejas fecharam suas portas. O uso de máscaras de gaze tornou-se obrigatório em muitos lugares, um símbolo de uma luta desigual contra um inimigo que não se podia ver. Surgiram anedotas curiosas, pessoas criando suas próprias máscaras improvisadas, algumas inúteis, outras bizarras. Placas com o aviso "Use máscara ou vá para a cadeia" se espalharam. Algumas cidades que agiram rápido, como São Francisco, tiveram sucessos iniciais, mas relaxaram as medidas cedo demais e pagaram um preço terrível com uma segunda onda ainda mais mortal. As medidas eram um tiro no escuro, uma tentativa desesperada de encontrar uma solução enquanto o mundo desmoronava. O impacto social e econômico foi devastador. Comércios fecharam, fábricas pararam e cidades antes vibrantes se transformaram em lugares fantasmagóricos. O medo paralisou a sociedade. Vizinhos desconfiavam de vizinhos e o simples ato de tossir em público poderia gerar pânico, mas em meio a tanto caos uma semente foi plantada. A impotência da medicina da época para lidar com a pandemia acendeu um fogo na comunidade científica. A busca frenética por uma cura, por uma vacina, por qualquer medicamento que pudesse salvar vidas, acelerou a pesquisa médica de uma forma nunca antes vista. A dor e o sofrimento da gripe espanhola estavam, paradoxalmente, empurrando a ciência para uma nova era, forçando a humanidade a se preparar melhor para o futuro. E foi nesse vácuo de respostas, nessa necessidade urgente de soluções, que nasceu o império farmacêutico moderno. A demanda por remédios desinfetantes e principalmente a esperança de uma vacina fez com que pequenas boticas e laboratórios químicos se transformassem em gigantes industriais. Empresas que hoje são nomes conhecidos tiveram sua grande expansão nesse período. A pandemia expôs a necessidade de produção em massa,
de pesquisa e desenvolvimento organizados e de regulamentação governamental. Surgiram os primeiros grandes laboratórios de pesquisa dedicados a doenças infecciosas, e com eles a indústria bilionária que hoje conhecemos, capaz de desenvolver e distribuir medicamentos em escala global. A tragédia de 1918 foi o berço da medicina moderna como um negócio global. O legado da gripe espanhola reverbera até hoje. As lições aprendidas a um custo altíssimo moldaram as políticas de saúde pública em todo o mundo. A criação de sistemas de vigilância epidemiológica, como o CDC nos Estados Unidos e outras agências globais, é uma resposta direta à falha em detectar e conter a pandemia de 1918. Quando olhamos para crises mais recentes, como a H1N1 ou a Covid-19, vemos os ecos daquela época, o debate sobre máscaras, quarentenas e o desenvolvimento acelerado de vacinas. Curiosamente, cientistas conseguiram reconstruir o vírus de 1918 a partir de amostras de tecido preservadas, o que nos ajuda a entender sua letalidade e a nos preparar para futuras mutações. Aquele fantasma do passado ainda nos ensina lições valiosas. Ao olharmos para trás, fica claro, a gripe espanhola não foi apenas um evento trágico que marcou o fim da Primeira Guerra Mundial. Ela redesenhou o mapa da saúde global, acelerou a ciência e deu início ao império farmacêutico que hoje domina a medicina moderna. De um hospital de campanha improvisado em 1918 a um laboratório de alta tecnologia, produzindo vacinas de mRNA hoje, a jornada é longa, mas a conexão é direta. A luta contra pandemias continua, mas as armas que temos hoje foram forjadas no fogo daquela terrível pandemia. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nessa história fascinante, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!